Graça e paz, essa é da sessão cura, que foi votada para ser a primeira a ser abordada. Eu vou fazer em dois, eu tentei fazer em um vídeo, mas foi curto. Eu precisava expandir mais, então eu prefiro fazer em dois vídeos e fazer ele de forma certa e completa. Ou seja, me dando mais trabalho. É à noite agora, então são quase 11 da noite. E é o horário que aqui o marido e o bebê estão dormindo, então dá para fazer os videozinhos. Quando a gente fala sobre cura, quando a gente fala sobre essa ideia de devemos ou não devemos pedir para Deus nos curar, existem várias formas de pensamento e eu vou tentar, eu digo tentar porque eu não sou perfeita, ser o mais bíblico possível. Vou me focar primarily, na maioria, no Novo Testamento. Justamente porque no Antigo Testamento a gente vê alguns casos de cura, elas são bastante relacionadas à questão de lepra, de purificação, de inclusão e exclusão do templo e da sociedade, justamente para mostrar a questão de que com Deus não há dolo, não há é permitido algo que não seja puro. Os animais sacrificados também tinham que ser puros, sem defeito, etc. É simplesmente uma reflexão de como é o céu. Mas isso não vem ao caso. Primeira coisa que eu gostaria de falar é por que nós temos doença? Eu acho que antes de falar de cura, nós precisamos saber da origem, por que há doenças no mundo. Por que nós temos crianças que nascem com câncer? Por que nós temos mulheres que abortam? Por que nós temos pessoas que nascem sem as pernas? Pessoas que nascem cegas? E assim por diante. Primeira coisa, Deus criou tudo perfeito. Quando a gente olha ali em Gênesis, Deus termina a sua criação no sexto dia, ele para, olha e reflete e fala: muito bom, está perfeito. Não havia doenças, não havia morte, não havia nada. A partir do momento que Adão e Eva, que nos representam como humanidade, não que a gente tá pagando o pecado deles, né? Mas nos representam como pecadores, né? Pecam e desobedecem a Deus, a morte entra. E junto com a morte entra o caos. Você vê que Deus fala que a terra seria maldita. E tudo é afetado. Em Gênesis, na verdade, ela começa a traçar duas linhas, né? Duas sementes. Uma do bem, que representa em Abel, e uma do mal, que representa em Caim. E assim por diante. E a gente já vê ali, desde o início, tudo indo de mal a pior. Começando pelas dores do parto, começando com o primeiro homicídio. Aí depois chega mais e mais desgraças e mais caos. E as coisas vão piorando. E as coisas não melhoram. E hoje as coisas não melhoram. Apesar da ciência, sempre temos uma coisa acontecendo. Sempre as pessoas pegando novas doenças, curam o outro, acham outros problemas. Justamente porque nós estamos numa condição onde o mundo está maldito. E por isso que a promessa em Apocalipse, já indo agora para o final, é uma benção, porque ela fala sobre novos céus e nova terra, onde tudo seria restaurado. Mas isso não vem ao caso agora. Primeiro a gente precisa entender que a origem das doenças e de tudo não é necessariamente porque Deus está resolvendo punir você. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Existe sim consequência do pecado, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas em geral, as coisas acontecem no nosso mundo de doenças hoje por causa de que nós estamos numa condição de maldição. A nossa terra é o que diz lá, na verdade, em falha a memória, Romanos 8:18. Vou abrir aqui rapidinho. Aquele momento que você começa a fazer o vídeo, daí você lembra de uma referência. Romanos 8:18. Isso. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Traduzindo para a linguagem humana. Ali o que eles estão falando, o Paulo está falando é que a criação também está sofrendo. E ele fala ali que ela geme e suporta angústias até hoje.
ela também está sujeita à corrupção, ela também está apodrecendo, vamos colocar numa linguagem bem simples, ela também está sofrendo. Os animais morrem, as coisas morrem, as plantas, existe morte, existe caça. Tudo isso não era o plano original. E uma das promessas que a gente vê em Isaías, e de novo agora eu não anotei, mas está escrito lá, é de quando a criança vai poder estar do lado de uma cobra ou de um leão e tudo, e nenhum deles se devorariam. Então toda a criação está numa sujeita a uma corrupção. Então, assim, esse corpo aqui que você tá vendo, ele tem data de validade e ele tá cheio de problema, ele adoece, ele é ruim, ele é fraco, ele é podre. Não porque Deus fez assim, ele ficou assim através do pecado. Quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente vai conseguir entender o que Jesus faz no Novo Testamento. Quando ele vem e fala que o reino de Deus está próximo. Quando João Batista manda os discípulos e pergunta: Ei, será que esse é o Messias? Ele fala assim: Olha o que eu estou fazendo. Estou curando, estou fazendo milagre, estou evidenciando esse reino. E o que é esse reino? Se Jesus está curando, se Jesus está fazendo esses milagres, é mostrando que o reino de Deus não haveria mais isso e que ele restauraria todas as coisas. Mas por enquanto ele não restaura, que a primeira vinda de Jesus é para a obra salvífica das nossas almas, né? Aqui, como diz Paulo, a criação aguarda. Nós estamos aguardando corpos novos, que é promessa lá no céu. E aí vem a pergunta, mas e daí a gente tem que pedir para Deus cura? Segura lá. Vamos voltar então a entender o que está no Novo Testamento, o que está acontecendo. No Novo Testamento, cura geralmente está relacionada a milagre, é quase a mesma coisa. Nós temos um leproso, nós temos um cego, nós temos uma mulher com hemorragia, nós temos gente que não anda, tem vários tipos. Todas elas são demonstrações do poder de Deus. No Antigo Testamento, não houve no profeta Eliseu, que foi o que mais fez milagres, e até ressuscitou, mas só ele é assim de grande porção. É realmente em Jesus Cristo que nós vemos milhares de milagres que, segundo João, fala que não caberia nem no livro do mundo inteiro, de tanta coisa que Jesus fez. Mas mesmo assim, Jesus não curou todos. Jesus não fez milagre e simplesmente fez uma de Thanos e resetou tudo. Não. Porque o propósito dele, primeira vinda, é salvífica. E é muito claro isso. Jesus, ele não cura todos. No Novo Testamento, existe um elemento também de fé. Jesus entra numa cidade e as pessoas não acreditam nele. E ali diz que Jesus não podia fazer muitos milagres pela falta de fé. Então, fé também está muito relacionada à questão da cura. Jesus, quando ele cura, ele fala: vai, a tua fé te salvou. Então, assim, para a gente receber cura, nós precisamos confiar que Jesus é poderoso para curar. Não estou falando daquele tipo de fé de igreja universal, que a sua fé é poderosa. Não, você precisa crer que Deus é capaz. E como diz ali em Hebreus, que Deus é galardeador. Se eu falei isso certo e não falei gladiador. Ele recompensa aqueles que acreditam nele. Então, assim, quando a gente fala no Novo Testamento, a gente pensa em cura, a gente geralmente relaciona ela a milagre. Ela evidencia o chamado e o propósito e a divindade de Jesus Cristo. E esse poder, ela é estendida aos apóstolos. Não só aos 12, muito pelo contrário, tanto na igreja primitiva quanto no início da era cristã, a gente vê que milagre não está relacionado apenas a apóstolos. Então, assim, na Bíblia fala dom de cura. Tem um dom, tem uma pessoa que tem dom de cura. É um dom que a gente não fala muito. Talvez porque as pessoas estão mais preocupadas com outro tipo de dom. O pessoal gosta muito de falar, né? Falar em línguas. Mas o dom de cura é um dom. Tem gente que tem um dom de cura. Eu tenho um antigo professor meu, não vou falar o nome aqui, mas ele tinha um dom de cura. E ele orava e as pessoas eram curadas. E pessoas da igreja dele já foram curadas de câncer e tal. É um dom. Então, assim, o Novo Testamento deixa muito claro que faz parte da fé cristã
faz parte do corpo da igreja e também de fazer parte de pedir por cura. Tiago fala, né, que se tiver alguém enfermo, orem e a pessoa pode ser curada. Chama os presbíteros, alguns gostam de com óleo, outros acreditam que não tem necessidade. Dependendo da sua forma de prática, pedir para a cura é uma coisa bíblica. É só para deixar isso. Então, quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, nós vemos muitas curas. Se você pegar os livros apócrifos, que são livros que não entraram na Bíblia que nós temos aqui, essa Bíblia aqui, lá quando eles falam sobre os outros apóstolos que a gente não vê muito em Atos, a gente vê mais em Atos sobre Paulo e Pedro e João, nós vemos que eles iam de cidade em cidade, pregando o evangelho e curando, e fazendo milagres. Essa forma de fazer milagres e cura e tudo mais, ela é bastante relacionada a mostrar que Deus é superior aos deuses que estão naquelas terras. Então, assim, se você conversar com um missionário hoje, você pode ouvir histórias lindíssimas de cura, de milagres, de expulsão de demônios, justamente porque ela serve um propósito. Assim como quando Jesus veio, ela serviu um propósito de autenticar o chamado dele. E aí, nós temos isso no Novo Testamento. Atualmente, o que tem? Bem, atualmente, antes de eu entrar nisso, eu vou parar por aqui, porque daí eu posso fazer 2 vídeos e não cortar ele pela metade. Mas só resumindo, então, o que a gente viu. Pecado origina-se em Gênesis 3. Desculpa, doenças se originam em Gênesis 3. Nós temos daí validade praticamente, nosso corpo está decompondo a natureza. Nós vemos que no Antigo Testamento havia questões de cura, geralmente relacionadas à purificação, rituais, lepra, etc. No Novo Testamento, Jesus chega para anunciar o reino dele, mostrar poder, porém ele não cura todos. Cura é muitas vezes relacionado com milagres, e Jesus é o que mais faz milagres, a ponto de que João fala que não caberia nos livros inteiros. Isso é passado daí para a igreja. Existe o dom de cura, existe orar pelo enfermo, como diz Tiago, e existem várias questões relacionadas a isso. Mas o corpo glorificado e o novo céu e novas terras é onde nós realmente seríamos perfeitos, livres de doença. Por enquanto, nós temos doença. Agora eu vou falar sobre a igreja atual no próximo vídeo.